Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos prosseguimento no nosso propósito, que é estudar a palavra de Deus. E hoje nós estaremos dando continuidade aí no nosso estudo sobre a vida do profeta Elias. Nós fizemos uma pequena introdução, pano de fundo, para darmos início e saber um pouquinho a respeito do profeta. E agora nós vamos estudar o capítulo de número 17, versículo de número 1. Mas antes de estudar o versículo de número 1, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo para que possamos entender as influências que estão por detrás até chegar no rei Acabe. O rei Acabe será o sétimo rei de Israel, né, que reinou em Israel. Nós sabemos que depois da morte aí de Salomão, houve uma divisão entre as tribos de Israel, ficando 2 no sul e 10 no norte. O primeiro rei do norte vai ser Jeroboão. Jeroboão, rei esse que havia recebido promessas de Deus, mas que temeu perder a sua posição com o povo, né, ou perder o povo, e com medo de perder o povo, o primeiro rei de Israel do norte, o que, que ele vai fazer? Ele levanta então lugares de adoração ali em Israel, no norte, tá certo? Ele vai levantar dois altares, um em Dan, outro em Betel, com bezerros, né? Isso nos lembra alguma coisa aí já no Antigo Testamento, né? Nós já vimos isso uma vez, com a intenção de que o povo fosse impedido de estar indo nessas três festas que o povo tinha como uma obrigação que foi dada na lei mosaica de 3 vezes ao ano estar indo a Jerusalém na festa da Páscoa, né? Na festa das semanas ou do Pentecostes e também na festa das tendas ou do tabernáculo, para que eles não fossem aonde Deus havia estabelecido que era o lugar de adoração, que era em Jerusalém. Então ele faz algo para tentar evitar de que o povo vá até Jerusalém, para que, chegando lá, Roboão não viesse de alguma maneira influenciar o povo e o povo não voltasse e ficasse lá. Então ele, temendo perder o povo, ele pega, sai da direção de Deus, vai fazer coisas aonde nós veremos que a corrupção, a idolatria, né, vai começar a entrar através então de Jeroboão. Jeroboão, ele vai ser sinônimo de idolatria, de pecado aí no livro aonde nós estaremos estudando, livro dos reis de Israel. Ele será esse sinônimo de pecado, de coisas más, de idolatria. Então, que nós possamos compreender que o primeiro rei vai influenciar muito aí o povo através dessas decisões. Se não bastasse Jeroboão ter levantado postes ídolos ou altar de adoração com esses bezerros, ele também levantou sacerdotes de pessoas que não poderiam ser sacerdotes, né? Isso é algo terrível, tá certo? Tudo isso vai se tornar em pecado. Está escrito no versículo 30 do capítulo de número 12, né, que aquilo que ele fez de levantar o bezerro de ouro, tanto em Betel como em Dan, isso foi aí muito mal, né? E tornou em pecado, porque o povo agora então aderiu à adoração a esse bezerro de ouro. Na verdade, ele usa como uma enganação, né? Tentando ali ser sagaz com o povo, dizendo: olha, esse bezerro foi que nos tirou da terra do Egito. As mesmas palavras usadas pelo povo naqueles dias de Moisés também, ele usou desse fundamento. Ou seja, nós vamos adorar a Deus, mas o representante de Deus será esse bezerro. Então vocês não precisam ir lá. E para isso o que ele fez também? Ele vai levantar então sacerdotes, ele vai fazer ali uma falsa religião, né? E o versículo 31 do capítulo 12 de Primeira Reis diz assim, ó: também fez casa dos altos, né? Fez sacerdotes dos mais baixos do povo. Olha só, que não eram dos filhos de Levi. Ou seja, a legislação
mosaica, ela só permitia ser sacerdote os descendentes de Arão, como é sabido, né? Da linhagem aí de Levi. Mas Jeroboão, ele recusa. E o que ele faz? Ele quebra essa tradição e ele levanta homens comuns para estar fazendo servindo, né? Que na verdade não seria Deus, mas como se fosse os sacerdotes. E isso vai ser ou vai entrar numa grande corrupção e idolatria no reino do norte. Esse foi o primeiro rei aí do norte, do reino do norte. O seu filho, chamado Nadab, a Bíblia diz aqui em 1 aos Reis Israel, capítulo 15, versículo de número 25 e 26, assim: E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Observe agora: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que ele tinha feito pecar a Israel. Nadab, do mesmo jeito, seguiu o exemplo do pai e deu continuidade ali aos pecados do seu pai, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Andou nos caminhos do seu pai. O próximo rei será o terceiro, né, Baasã. 1 aos Reis, capítulo de número 15, versículo de número 33 e 34. Diz assim: E no ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasã, filho de Aias, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza. E reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que tinha feito pecar a Israel. Observe que Jeroboão, ele se torna exemplo sinônimo de pecado. Andar nos caminhos de Jeroboão é diferente de ser identificado como andando nos caminhos de Davi, como os reis de Judá, né? Então, Baasã também vai dar continuidade a esse progresso que vem se instalando em Israel de apostasia, de corrupção, de frieza e de abandono a Deus, né? Isso é algo terrível. O quarto rei será Elá. 1 aos Reis, capítulo 16, versículo de número 8. Diz assim: E no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasã, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo. Diz que esse rei, ele era um beberrão, né? Era um alcoólatra, Elá. E o que vai acontecer? Ele vai estar embriagado e ele então vai ser morto aí por Zinri, tá certo? Zinri será então o quinto rei no lugar aí de Elá. Diz aí que ele reina em 1 aos Reis, capítulo 16, versículo de número 18 e versículo de número 19. Diz assim: E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, queimou sobre si a sua casa e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Zinri, que conspirou e matou Elá, ele durou apenas 7 dias no poder, tá certo? Ele foi morto, ou na verdade ele se matou, né, para não ser pego, então ele coloca fogo na casa onde ele está e acaba morrendo, perseguido por Onri, e é onde agora nós veremos então esse próximo rei, que é o sexto. Esse será o pai de Acabe. Observe a importância de nós estarmos entendendo isso. Por quê? Porque Onri, ele era um rei progressista, tá certo? E ele vai trazer, né, entre aspas, uma certa paz e uma prosperidade em Israel, pela maneira que ele fazia a sua política.
tá certo? Então ele vai acabar aí introduzindo uma política de boas relações e de amizade com os outros povos ao seu redor, de maneira que nós veremos que ele faz aliança, como naqueles dias eram feitas, né? Por isso que nós veremos que alguns reis tinham um harém de mulheres, como Salomão, ele tinha 1000 mulheres, né? E dentre essas mulheres ali estavam alianças que eram feitas, alianças de paz, e para que essas nações não viessem então estar invadindo a cidade, os reis usava dessa prática de casar aí com a filha, né, o parentesco lá do rei das outras nações. E é isso que Honre ele faz. Então nós veremos aqui que Honre ele vai fazer com que o seu filho Acabe se case com Jezabel, que é filha de Etbaal, né, da Fenícia, né, ele era rei dos Sidônios. Observe aqui, 1 aos Reis, capítulo de número 16, versículo de número 19, mais uma vez veremos, né, que nós no Reino do Norte não teremos nenhum rei que andou segundo a vontade de Deus. Todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o versículo 25 diz assim: e fez Honre o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Observe aí, esse já excedeu no pecado, tá certo? E andou em todos os caminhos de Jeroboão. Observe mais uma vez que Jeroboão é sinal aí de um caminho de pecado, de abandono, tá certo? De incredulidade. Filho de Nadab, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel. Então, idolatria. Irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Então, aqui nós já veremos essa expressão, né, de Deus estar irritado com o que vem acontecendo no reino do norte. Então, as pessoas estão fazendo coisas abomináveis. Esse rei, né, o pai aqui de Acabe, ele compra Samaria, né? E ali ele faz um lugar verdadeiramente de adoração ao Deus pagão, tá certo? Então as pessoas começam a fazer coisas abomináveis a Deus. No fim, nós chegamos em Acabe, que será o 7º rei aí do norte. Não diferente dos reis anteriores, o que veremos de diferença é que também o Acabe, ele vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? Com um excesso. Se o pai dele já fez mais do que os reis anteriores, Acabe vai fazer coisa pior do que o seu pai, né? O Champlin faz um comentário muito interessante a respeito de Acabe e de Honre. Ele diz assim: algumas vezes há um filho verdadeiramente grande de um pai verdadeiramente grande, mas Acabe foi um filho verdadeiramente mau de um pai verdadeiramente mau. É o que nós veremos aqui. Se você quiser observar, veja 1 aos Reis, capítulo 16, versículo 30, que diz assim: e fez Acabe, filho de Honre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha só, então Acabe ainda fez algo pior, né? E tudo isso vai começar exatamente por causa da sua aliança, do seu casamento, né? Acabe vai se casar com essa princesa que era pagã, Jezabel, né? Lá no território de Baal, e ela vai trazer o culto de Baal para dentro da nação de Israel, né? E é muito terrível o culto de Baal quando nós estudamos o que acontecia ali na liturgia desse culto. Era um culto muito feio, cheio de depravação sexual, prostituição espiritual, idolatria e até nós vemos ali morte, tá certo? Então, essa época era uma época de grande apostasia e também de frieza espiritual. Nós, ao notarmos aqui no último rei que nós estamos estudando, não o último, né? Mas o último que nós estamos estudando, no caso, seríamos, dentro desta ordem cronológica, o 7º rei, que é o Acabe. Nós vamos ver que
esse declínio não aconteceu de repente. Observe que começou lá com Jeroboão, né? Como o pecado, como o declínio espiritual. Lá começou simplesmente, como ele diz no versículo 28 do capítulo 12, que ele diz assim, ó: pelo que o rei tomou conselho, fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Olha só, então, né, como tudo começa, Jeroboão diz: olha aqui, né, vocês ficam indo lá, para que tanto trabalho? Fique por aqui mesmo, vocês não precisam estar indo lá constantemente, aqui os Deus que tirou vocês, e tudo isso. Nós vamos ver aí que o declínio então espiritual do Reino do Norte, ele começa com o rei Jeroboão, né, e quando chegamos aí no reinado de Acabe, nós vamos ver que a proporção do pecado havia tomado uma dimensão terrível, né? Dimensão terrível. Observe, por favor, 1 aos Reis, capítulo 16, 31 ao 33. E sucedeu que, como fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, olha só, né? Filho de Nebade, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Acabe, meus irmãos. Versículo 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então o seu pai comprou Samaria e ali ele levanta um templo de adoração a Baal. Isso mesmo, Acabe, ele faz isso. Versículo 33. Também Acabe fez um bosque, né? Então, literalmente um bosque mesmo, né? Árvores que são consagradas ali a esses deuses aí pagão, tá certo? Diz que de maneira fez muito mais para irritar. Se o pai dele irritou a Deus, observe, agora diz que ele irritou mais ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Então Acabe, diante desta postura que ele toma, diante desses pecados que ele está cometendo, né? Ele irritou a Deus. Isso é muito sério, irmão. Veja só, né? Nós temos aí expressões, né, antropomorfismo e antropopatismo, atribuímos Deus sentimentos, atribuímos Deus também membros do corpo. E aqui, então, nós estamos vendo Deus irritado. Se há algumas passagens que mostram Deus se agradando com o homem, aqui nós estamos vendo Deus irritado com o homem. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa conduta, para que os nossos caminhos, né, e decisões que nós estamos tomando não venha irritar a Deus, pois isso traz um grande problema para nossa vida. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Diante disso, dessa irritabilidade de Deus com tudo o que está acontecendo no Reino do Norte, é aí que então nós veremos, né, essa apostasia, essa idolatria, esse pecado, né, que nós vamos ver então Elias entrar em ação. Elias, ele tem uma missão, né, e parte dessa missão será fazer oposição ao terrível Acabe, e mais terrível ainda, a sua esposa, a dona Jezabel, né? Essa mulher cheia de demônio, que depois se torna também aí sinônimo de pecado dentro da igreja, tá certo? Lá nas igrejas do Apocalipse. Então, a primeira missão que ele tem é bater de frente com Acabe. E a segunda parte da missão será confrontar a nação para voltar, né, a Yahvé, tá certo? Para voltar para o Senhor. Então esta é a missão que o profeta Elias ele tem. Charles Spurgeon, no seu comentário, ele diz assim: como o aproximar de um meteoro iluminado, o céu negro da meia-noite, assim foi a entrada de Elias nas trevas da noite espiritual de Israel. É assim que Elias chega. Gênesis diz de repente. Ele chega de repente. É desse jeito que o profeta ele entra. Capítulo 17, versículo de número 1, diz assim:
Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Observe que interessante. Nós já falamos a respeito de que não sabemos nada sobre quem foi o pai, né? Não conhecemos sobre genealogia, como foi o chamado. Ele aparece do nada, vindo de uma cidade que era também, como diz Charles Swindoll, insignificante. Diz que era o interior do interior, um lugar rude, um lugar pequeno. É de lá que sai o profeta e ele se apresenta diante da maior autoridade dos seus dias, diante do rei. E o que é interessante é a expressão que ele usa: vive o Senhor Deus. Olha só, cuja face estou. Observe aqui, vamos tentar destacar essa expressão. Por quê? Porque Elias vai se apresentar perante o rei Acabe, mas antes dele se apresentar na corte, diante da presença do rei Acabe, ele revela que estava na presença do rei dos reis. Olha que interessante. Então, antes dele entrar em um cenário aonde as pessoas vão lhe ver, ele estava no secreto, aonde só Deus pode ver. Ele estava diante da presença do Rei dos Reis. Antes de entrar diante da presença do Rei da Terra, ele passou tempo diante da presença do Rei do Universo. Isso é fantástico. Meus irmãos, essa expressão, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nós também encontramos ela em Lucas capítulo 1, versículo 19, naquele episódio que o anjo se apresenta a Zacarias, Gabriel, trazendo a mensagem a respeito do nascimento de João Batista, e é bem interessante porque o versículo diz assim, ó, e respondendo o anjo disse, diante da incredulidade de Zacarias, que queria um sinal, né, para que ele viesse saber que aquilo que o anjo estava falando, que a sua esposa iria ter um filho. Então, o Gabriel, ele responde aí ao profeta, ao Zacarias, assim, olha só, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Observe que aqui o anjo está enfatizando a fonte da promessa e a natureza do mensageiro. Ou seja, o anjo tinha trazido uma mensagem que ouviu do próprio Deus. Olha só, então ele está dizendo, eu sou o sinal, eu sou enviado de Deus, eu venho de Deus, a fonte da promessa é ele. Eu estou diante da presença deste Deus, eu ouvi da boca de Deus. Olha só, é isso mesmo que o Gabriel, ele está dizendo, esta mensagem de boas novas que eu venho te trazer, eu ouvi da boca de Deus. E quando nós vemos o versículo de número 1 do capítulo de número 17, que Acabe, ou ouve aí o Elias, né? Acabe escuta de Elias, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, é isso que ele está querendo dizer. É a mesma palavra que Gabriel falou. Eu estou diante da presença de Deus, venho te trazer uma mensagem. A diferença é que essa não é de boas novas, mas eu ouvi da boca de Deus uma sentença para a sua vida e para o povo do norte. Olha só, a mensagem que Elias vai entregar a Acabe também vai ter estas duas características. Primeiro, a natureza do profeta, né? O versículo de número 1, aí na NVI diz, juro pelo nome do Senhor de Israel, a quem sirvo. Olha só, a NVI diz, a quem sirvo, diante da presença de quem estou, a quem eu sirvo, ou seja, eu sou um mensageiro de Deus. Aqui fala da natureza do profeta.
né? Eu sou enviado de Deus, eu estava na presença de Deus, a natureza do meu ministério, do meu chamamento vem de Deus. É isso que o profeta Elias está falando ao rei Acabe. Eu sirvo a Deus. O rei pode ter se afastado de Deus, a nação pode ter se afastado de Deus, mas eu continuo servindo a Deus. Olha só, esta é a natureza, então, do ministério do profeta. E o segundo é a fonte da mensagem, né? Que é Deus, tá certo? Ele diz assim, ó, observe que é muito interessante, ele diz, cuja presença estou, a quem eu sirvo, perante a face do Deus que eu sirvo. Elias havia recebido de Deus, do próprio Deus, uma sentença, recebido uma palavra. E quando ele entra na presença de Acabe, ele não entra vazio. Ele não entra sem saber o que vai fazer, sem saber o que tem que falar. Mas ele já traz, porque ele já havia recebido de Deus uma mensagem, do próprio Deus. O Deus em que ele serve já falou para ele o que ele deve falar, o que ele deve fazer. Olha que interessante. E quando olhamos para Tiago, capítulo de número 5, nós veremos que esta mensagem é recebida através da oração. Olha só, Elias orou. Olha só, versículo 17. Elias era humano como nós, versão NVI. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Né? Então, o que entendemos aqui? Que antes de Elias se apresentar diante de Acabe, ele estava diante da presença de Deus. Fazendo o quê? Orando. E orando o quê? Elias está pedindo a Deus. Para quê? Para que não chovesse. Para que Deus trouxesse esse juízo. Olha que interessante. A Bíblia diz que tudo que pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, não desculpe. Ele nos ouve. E é isso que nós vamos ver o profeta então fazendo. Ele está orando, né? Orando ligado com a vontade de Deus. Há uma frase que a oração, o sucesso da oração, não é fazer com que a vontade da terra seja feita no céu, mas o sucesso da oração está em fazer que a vontade do céu seja feita aqui na terra. E é isso que vai acontecer. Elias ora não para que a sua vontade seja feita. Elias ora para que a vontade de Deus venha a ser feita na terra. E qual era a vontade de Deus? Basta olharmos em Deuteronômio, capítulo de número 11. Vamos ler para nós entendermos a oração de Elias. 11 de Deuteronômio, capítulo de número 11, e o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Observe a profundidade disso, meus irmãos. Versículo 16 e o versículo 17 diz assim: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fará o céu para que não chova, e para que a terra não produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhe está dando. Olha só, então há uma promessa. Deus havia dito, falado, aí, não só aqui, mas Levíticos capítulo 26, versículo 19 e 20, Deuteronômio capítulo de número 28, versículo 23 e 24. Elias está perante a presença de Deus e ele está orando a Deus,
as promessas, aquilo que Deus falou. Para quê? Para que a vontade de Deus venha a ser feita na terra. Então, Elias não ora as suas palavras, Elias ora as palavras de Deus. Elias não pede a sua vontade, Elias pede a vontade de Deus. E ele ora, e a Bíblia diz que Deus ouve, Deus libera a palavra e dá orientação ao profeta, para que o profeta se apresente diante de Acabe e profetize. E é aí, então, que nós veremos algo interessante. Por quê? Porque o profeta, então, se apresenta diante de Acabe com uma palavra de Deus, e ele usa essa palavra, essa expressão, como essa palavra fosse dele, segundo a minha palavra, segundo a palavra em que eu vivo, segundo a palavra do Deus em que eu sirvo, segundo a palavra do Deus em que eu creio. Não vai chover, não vai, não porque Elias simplesmente tem o poder, mas é porque Deus é poderoso para operar a sua palavra naquilo que o profeta está falando. Ele não está profetizando simplesmente o que ele quer, mas ele está profetizando a palavra de Deus. Olha que lição profunda, olha que lição tremenda que nós temos aí na vida desse profeta. Ele é um conhecedor da lei, ele é um conhecedor da palavra de Deus, irmão. Ele não chega vazio diante do rei Acabe, ele tem conhecimento, ele vai ser aí, né, o inaugurador da escola dos profetas. Ele vai ter a primeira escola bíblica dominical, né, a primeira escola de teologia, nasce aí com esses profetas. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa isso. Elias é simples, Elias é pequeno, Elias é insignificante diante de Acabe, mas ele traz a palavra de Deus em sua vida. Ele conhece a Deus e ele é um homem de oração, e nesta oração ele invoca que Deus venha cumprir aquilo que ele falou. Quantas vezes nós encontramos isso dentro da Bíblia, meus irmãos? Aqui está um princípio, não é? Porque nós vemos Josafá orando, e quando Josafá ora, ele ora segundo a palavra de Deus. Nós vemos Neemias orando, e Neemias ora segundo a palavra de Deus. Eles falam com Deus o que Deus falou. Então eles vão diante de Deus com as promessas de Deus. E Deus, ele não pode negar-se a si mesmo, não é verdade? E sendo assim, o que é que vai acontecer? Vai cessar. Não vai chover. E isso é muito interessante, partindo aqui para o final desta primeira parte do versículo de número 1, o que nós podemos então entender aí com esta apresentação de Elias diante de Acabe. O que podemos entender é que Elias, ele tem uma vida com Deus quando ninguém estava vendo ele. Ele está vivendo aí naquilo que Jesus vai chamar do secreto, do quarto, aonde ninguém está vendo. Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar no versículo 6 da oração, ele diz: mas quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em secreto. Olha só. E então o Pai que te vê no secreto o recompensará publicamente. Elias ora em secreto, ora a palavra, ele apresenta a Deus a palavra de Deus, ele ora sobre aquilo. Tiago diz que ele ora constantemente, insistentemente, ele está orando, né? E aí, então, o que nós iremos ver? A importância da vida secreta. Aquilo que muitas vezes ninguém está vendo, mas que Deus está nos vendo no quarto da oração, né? No quarto onde muitas vezes ninguém vê você crescer, ninguém vê você se destacar, mas Deus está te contemplando como contemplava Elias. Uma cidade um pouco desconhecida do homem, mas conhecida de Deus. Havia um profeta que ali estava. Eduard Bondes, em seu livro, uma série de livros de oração, no livro da editora Vida,
homens de oração, escrevendo sobre Elias, um profeta de oração, ele diz assim: Elias aprendera a lição da oração e formara-se na escola divina antes de o conhecermos. Em lugares secretos, nas montanhas ou nas planícies, ele estivera a sós com Deus. Antes de Elias se apresentar a Acabe, Elias se apresentou a Deus. E isso é importante nós entendermos. Que antes de nós entrarmos no cenário para a missão que nós temos, nós precisamos nos apresentar no secreto. É o lugar aonde nós crescemos sem que ninguém nos vê, sem que ninguém nos note, sem que ninguém nos perceba. Mas é o lugar aonde nós estamos crescendo, aonde Deus está ministrando no nosso coração, está falando conosco. Deus está atento às coisas que estão acontecendo e no momento certo, Ele dá uma ordem para que nós venhamos nos apresentar, para que nós venhamos entrar então em cena. Mas antes de entrar diante da presença pública, nós precisamos estar diante da presença oculta de Deus. Genigetes diz assim: certamente antes de entrar na corte de Acabe, ele já sabia em seu coração o que iria acontecer. E tudo isso vem através da oração. Essa é a primeira parte do versículo de número 1 do capítulo de número 17 de 1 Reis, que nós estamos estudando. Quando então ele se apresenta diante aí de Acabe, e ele vem com uma palavra poderosa, ele vem com uma palavra da parte de Deus, ele vem com uma mensagem de Deus para o profeta. Nós precisamos receber da parte de Deus para levar para as pessoas. Nós precisamos crescer no secreto como Elias, para então nos apresentarmos publicamente. Nós não podemos mudar essa ordem. Tem muita gente querendo o palco antes de se assentar aí na plateia, antes de se preparar, tá certo? Não se esqueça que quem não senta para aprender, jamais Deus levantará para falar, para ensinar ou para pregar. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que nos leva primeiro para a escola do oculto, do desconhecido, do lugar aonde não há holofote, aonde não há aplausos, aonde ninguém está nos vendo, mas é ali que nós vamos afiando o nosso machado, nós vamos preparando para o momento exato, que esse seja o momento que você esteja vivendo, momento de você se preparar, momento de você crescer no meio do deserto, crescer nos bastidores, crescer com as cortinas fechadas, sem que ninguém te veja. E no momento certo, Deus te dá ordem. Vai, chegou a hora, se apresente. É hora de você estar levando a minha palavra. Nós precisamos entender isso. Nós continuaremos falando a respeito desse profeta. E eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, deixar o seu link, seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Esse é um canal que nós estamos com o propósito de estudar a palavra de Deus. E que Deus possa usar estas pequenas mensagens para a edificação da sua vida. Que Deus abençoe e nós daremos continuidade a respeito desse estudo da vida do profeta Elias. Que possamos ser o Elias da oração, o Elias que cresce aonde ninguém está vendo, mas que Deus está nos contemplando. E no momento certo, Deus nos coloca para entrar em cena. Deus abençoe. Até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.